Vamos resolver o grupo 6 do exame da segunda fase de 2016. Grupo 6. Um feixe de radiação monocromática propaga-se no ar e incide numa face de um paralelepípedo de vidro. Uma parte do feixe é refletida na face do paralelepípedo, enquanto que outra parte passa a propagar-se no vidro, sendo o ângulo de refração menor que o ângulo de incidência. 1. O comprimento de onda no vácuo da radiação utilizada na experiência é 6,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Qual é a frequência em Hertz dessa radiação eletromagnética? Apresenta o resultado com dois algarismos significativos. Então, nós queremos calcular a frequência desta radiação que incide sobre a face de um paralelepípedo de vidro, portanto, e dizem-nos que o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Também nos dizem que parte da radiação incidente do feixe incidente é refratado, outra parte é refletido. E queremos saber então a frequência deste feixe, desta luz. No formulário do exame temos lá a formulazinha que relaciona a frequência, a velocidade e comprimento de onda de uma onda eletromagnética. Sabemos que a velocidade da onda eletromagnética é igual à frequência vezes o seu comprimento de onda. Como esta onda está a viajar no vácuo, estamos a considerar, portanto, no vácuo o comprimento de onda da onda é 6,5 vezes 10 elevado a menos 7, ela não está a viajar no vácuo, está no ar, mas dizem-nos que o comprimento de onda no vácuo é este, logo a velocidade que nós vamos utilizar é a velocidade da onda também no vácuo, que é c. É igual à frequência vezes o comprimento de onda. C é a velocidade da onda no vazio, que nos aparece na tabela de constantes do exame, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, é igual à frequência vezes o comprimento de onda, que é 6,5 vezes 10 elevado a menos 7. E, portanto, a frequência da onda é igual a 3,0 vezes 10 elevado a 8 a dividir por 6,5 vezes 10 elevado a menos 7. E isto vai dar 4,61 vezes 10 elevado a 14 Hz. Vamos ver, eles dizem-nos para apresentar o resultado com dois algarismos significativos. Portanto, eu só posso ter dois algarismos aqui. 4,6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tínhamos resolvido este exercício 1. Exercício 2. Quando a radiação passa do ar para o vidro, a sua velocidade de propagação diminui ou aumenta e o seu comprimento de onda diminui ou aumenta. Ora, se nos dizem que o ângulo de refração deste feixe é menor que o ângulo de incidência, significa que a velocidade deste raio, deste feixe, diminuiu quando passou do ar para o vidro, porque o seu ângulo de refração é menor e realmente no vidro a luz vai se propagar com uma velocidade menor do que no ar, porque o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Portanto, a velocidade deste feixe luminoso diminui quando passa do ar para o vidro em relação ao comprimento de onda. Nós sabemos que a frequência desta onda eletromagnética não varia quando ele passa do ar para o vidro. E também sabemos que, a partir desta fórmula, podemos dizer que o comprimento de onda é igual à velocidade da onda eletromagnética a dividir pela frequência. Então, se a frequência não varia, significa que quando a velocidade diminui, o comprimento de onda também vai diminuir. Logo, o comprimento de onda deste feixe
de radiação eletromagnética também diminui quando ela passa do ar para o vidro. Portanto, tinha que ser a opção que dizia diminui tanto a velocidade como o comprimento de onda da radiação diminui quando passa do ar para o vidro. Tinha que ser a opção A. Exercício 3. Para diversos ângulos de incidência na superfície de separação ar-vidro, mediram-se os ângulos de reflexão e o de refração correspondentes. Os resultados obtidos permitiram traçar o gráfico do ângulo de reflexão em função do ângulo de incidência. Qual é o esboço desse gráfico assumindo a mesma escala nos dois eixos? Ora, nós sabemos que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, se eu tivesse aqui um ângulo de incidência de 30 graus, o meu ângulo de reflexão também tinha que ser 30 graus. Se eu tivesse aqui um ângulo de incidência de 40 graus, o meu ângulo de reflexão também tinha que ser 40 graus. Então, esta relação em gráfico tinha que ser a relação onde nós íamos ter uma reta onde o declive era 1. E assim, para cada ângulo de incidência, nós tínhamos sempre o ângulo de reflexão exatamente igual, que é como tem que ser. Portanto, a única opção tinha que ser a opção B. Vamos passar para o exercício 4. Na tabela seguinte estão registados os senos dos ângulos de incidência e os senos dos correspondentes ângulos de refração. Determine para a radiação considerada o índice de refração do vidro constituinte do paralelepípedo utilizado na experiência. Na sua resposta, apresenta a equação da reta de ajuste obtida, identificando as grandezas consideradas. E consideramos que o índice de refração do ar é 1. Ora, então nós queremos calcular o índice de refração deste vidro. O índice de refração é uma fórmula que aparece no formulário do exame e o índice de refração do material, neste caso no vidro, é igual à velocidade da radiação no vazio sobre a velocidade de propagação da radiação nesse meio. Se nós conhecêssemos a velocidade de propagação desta radiação no vidro, podíamos calcular por aqui, mas nós não conhecemos a velocidade de propagação da radiação no vidro. Então temos que ir calcular este índice de refração de outra maneira. Onde é que aparece também o índice de refração no material? E também aparece esta forma no formulário do exame. Aparece na lei de Snell-Descartes, que diz que numa refração, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência no meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, quando ele passa do meio 1 para o meio 2. Vamos adaptar esta equação para a nossa situação. Temos aqui radiação a incidir na fronteira de ar para vidro, portanto o meio de incidência é o ar, o meio de refração é o vidro, o que significa que o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo de refração. O que significa que o índice de refração do vidro sobre o índice de refração do ar é igual ao seno do ângulo de incidência a dividir pelo seno do ângulo de refração. Como nos dizem para considerarmos que o índice de refração do ar é 1, então chegamos à conclusão que o índice de refração do vidro é igual ao seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. É igual a este quociente. Como nós conhecemos valores de senos de ângulos de incidências e os correspondentes senos de ângulos de refração, se nós representarmos estes valores no gráfico onde
a nossa variável dependente vai ser o seno do ângulo de incidência e a nossa variável dependente, o seno independente do ângulo de refração, o declive da reta de ajuste a estes pontos vai ser dado por a variação do seno do ângulo de incidência sobre a variação do seno do ângulo de refração, que é exatamente o que nós pretendemos calcular, porque esse quociente é igual ao índice de refração do vidro. Ora, então, vamos representar como nossa variável independente os senos do ângulo de refração, como nossa variável dependente os senos do ângulo de incidência. Obtemos a equação da reta de ajuste e já sabemos que o declive dessa equação da reta de ajuste vai ser o índice de refração do vidro. Então, vamos lá fazer isso. Menu Stat. Na lista 1, eu tenho como os meus valores de variável independente, os meus valores de x, e como eu quero como variável independente os senos do ângulo de refração, vou introduzir estes valores na lista 1. Na lista 2, os senos do ângulo de incidência. Obtenho a equação da reta de ajuste, tenho aqui os meus pontos, e a calculadora diz-me que a equação desta reta de ajuste tem esta ordenada na origem, que não me interessa, e tem este declive, 1,4667. Ora, então, eu sei que a equação desta reta de ajuste é igual a seno do ângulo de incidência, é igual ao declive, que a máquina me disse que era 1,47, vezes seno de ângulo de refração, mais a ordenada na origem, que é menos 8,26 vezes 10 elevado a menos 4. Ora, então como o declive desta reta de ajuste é igual ao quociente entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, eu posso dizer que o declive é exatamente então igual ao índice de refração do vidro, que é igual a 1,47.